Tomás de Aquino, em italiano Tommaso de Aquino, nasceu em Roccazeca, no condado de Aquino do Reino da Sicília, atualmente na região do Lácio, na Itália, por volta de 1225 e morreu em 7 de março de 1274. Foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia. Aquino é uma referência ao Condado de Aquino, uma região que foi propriedade de sua família até 1137. Ele foi o mais importante clássico da teologia natural e sua influência no pensamento ocidental é considerável e muito da filosofia moderna foi concebida como desenvolvimento ou oposição de suas ideias, particularmente na ética, lei natural, metafísica e teoria política. Ao contrário de muitas correntes da Igreja na época, Tomás abraçou as ideias de Aristóteles, a quem ele se referia como o filósofo, e sintetizou a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. As obras mais conhecidas de Tomás são a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Uma de suas maiores obras, Suma Theologica, é o maior exemplo da escolástica, na qual apresenta relações entre a ciência, razão, filosofia, fé e teologia. Seus comentários sobre as Escrituras e sobre Aristóteles também são parte importante de seu corpus literário. Além disso, Tomás se distingue por seus hinos eucarísticos, que ainda hoje fazem parte da liturgia da Igreja. Mais tarde, em 1252, Tomás de Aquino retorna a Paris, onde se gradua em teologia e segue a carreira de professor. Ministrou aulas em Roma, Nápoles e outras cidades da Itália. Ficou conhecido como Doutor Angélico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança e à caridade, constituindo assim um pregador cristão da razão e da prudência. Foi um dos defensores da escolástica, método dialético que pretendia unir a fé à razão em prol do crescimento humano. Tomás é venerado como santo pela Igreja Católica e é tido como professor modelo para os que estudam para o sacerdócio por ter atingido a expressão máxima tanto da razão natural quanto da teologia especulativa. O estudo de suas obras há muito tempo tem sido o cerne do programa de estudos obrigatórios para os que buscam as ordens sagradas, como padres e diáconos, e também para os que se dedicam à formação religiosa em disciplinas como filosofia católica, teologia, história, liturgia e direito canônico. Tomás foi também proclamado doutor da Igreja por Pio V, em 1568. Filho do conde Landulfo de Aquino, recebeu uma excelente educação. Estudou na abadia de Roccazeca, no mosteiro da Ordem de São Bento de Cassino. Mais tarde, ingressou na Universidade de Nápoles, na Cátedra Artes Liberais. Com apenas 19 anos, em 1244, abandona o curso e decide seguir sua vocação religiosa, tornando-se dominicano, ao ingressar na Ordem dos Dominicanos, no convento Saint-Jacques, em Paris. Permaneceu alguns anos em Paris, cidade importante para seu desenvolvimento espiritual, intelectual e profissional. Entretanto, foi na cidade de Colônia, na Alemanha, que Aquino escreve suas primeiras obras, sendo discípulo do bispo, filósofo e teólogo alemão Santo Alberto Magno, conhecido como Alberto, o Grande. Para Tomás de Aquino é a revelação divina que possibilita formularmos enunciados sobre a condição humana e sobre o mundo em que vivemos. É por isso que a preocupação inicial do pensamento do filósofo e teólogo é Deus e posteriormente o homem e o mundo. A filosofia por si só não consegue esgotar os conhecimentos que podemos ter do mundo e de nós mesmos.
Para que possamos explorar de maneira mais abrangente a compreensão e a percepção do mundo e dos homens, necessitamos da sacra doutrina revelada por Deus. A fé aperfeiçoa a condição de entendimento da razão, e a razão é o argumento aceito por todos os homens para esclarecer os assuntos da fé. A teoria principal de Santo Tomás de Aquino era a confiança na razão e nos sentidos para alcançar a compreensão da realidade. Devido a essa ideia, Chesterton chamou a filosofia tomista de filosofia do senso comum. Tomás de Aquino, na escola de Alberto Magno, realizou uma operação de fundamental importância para a história da filosofia e da teologia, eu diria para a história da cultura. Estudou a fundo Aristóteles e seus intérpretes, buscando novas traduções latinas dos textos gregos originais. Assim, ele não dependia mais apenas de comentaristas árabes, mas podia ler pessoalmente os textos originais e comentar grande parte das obras aristotélicas, distinguindo nelas o que era válido daquilo que era duvidoso ou completamente rejeitável, mostrando a concordância com os dados dos cristãos, revelação e usando ampla e agudamente o pensamento aristotélico na exposição dos escritos teológicos que compôs. Em suma, Tomás de Aquino mostrou que subsiste uma harmonia natural entre a fé cristã e a razão. Esta é a grande obra de Tomás, que naquele momento de confronto entre duas culturas, aquele momento em que parecia que a fé devia render-se à razão, mostrou que ambas andam juntas, que quando a razão parecia incompatível com a fé, não era razão, e o que parecia fé não era fé. Se opusesse à verdadeira racionalidade, assim criou uma nova síntese, que formou a cultura dos séculos seguintes. São Tomás propõe uma visão ampla e confiante da razão humana, ampla porque não se limita aos espaços da chamada razão empírico-científica, mas está aberta a todo ser e, portanto, também às questões fundamentais e inalienáveis da vida. Humano. E confiante porque a razão humana, especialmente se abraça às inspirações da fé cristã, promove uma civilização que reconhece a dignidade da pessoa, a intangibilidade dos seus direitos e a obrigatoriedade dos seus deveres. Não é de estranhar que a doutrina da dignidade da pessoa, fundamental para o reconhecimento da inviolabilidade dos direitos humanos, tenha amadurecido em ambientes de pensamento que recolheram a herança de São Tomás de Aquino, que tinha um conceito muito elevado da criatura humano. Ele a definiu, com sua linguagem rigorosamente filosófica. Razão e fé. A filosofia é uma ciência que tem um certo grau de autonomia em relação à teologia, mas a fé cristã tem consequências muito precisas na filosofia. Em outras palavras, existem filosofias que são incompatíveis com a fé cristã. A filosofia cristã só pode ser realista. A filosofia realista sustenta que existe uma realidade objetiva, independente de mim e de você, e que você e eu podemos conhecer a verdade do que é real. A verdade é a correspondência ou adaptação entre o pensamento e a realidade. Se o meu pensamento coincide com a realidade objetiva, é verdade, se não, é falso. Em outras palavras, a verdade é absoluta ou não é verdade. O realismo é a filosofia de bom senso da humanidade. A verdade absoluta, universalmente válida, não deve ser confundida com a verdade total. A mente humana não pode conhecer a totalidade da verdade, mas pode conhecer aspectos parciais da realidade, verdades parciais,
interrelacionadas entre si de forma coerente e não contraditória. Quando a fé cristã é autêntica, não mortifica a liberdade nem a razão humana, pelo encontro e pelo diálogo pode exprimir-se da melhor forma. A fé pressupõe a razão e aperfeiçoa e a razão, iluminada pela fé, encontra força para se elevar ao conhecimento de Deus, falou Bento XVI. O Papa destacou a urgência de redescobrir a racionalidade humana, diante da tendência de considerar verdadeiro apenas o que pode ser vivido, pois constitui uma limitação da razão humana e produz uma esquizofrenia terrível. A relação entre fé e razão constitui um sério desafio para a cultura dominante hoje no mundo ocidental. A fé e a razão são como as duas asas com as quais o espírito humano se eleva rumo à contemplação da verdade. Deus colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, disse João Paulo II. Já na Veritatis Splendor, João Paulo II tinha afirmado que a fé não é um complemento da razão, mas sim o seu coração, porque graças à razão natural o homem pode distinguir o bem do mal. Não há competição entre um e outro, muito pelo contrário, mas esta não é uma ideia nova, mas sim o que a Igreja tem repetido desde os primeiros padres do século II. Oração de São Tomás para pedir luz dos estudos. Infalível Criador, que, dos tesouros da vossa sabedoria, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria. Difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Assim como Santo Agostinho foi o grande responsável por introduzir o pensamento platônico na filosofia e teologia cristã, Tomás de Aquino foi o responsável por introduzir o pensamento aristotélico na filosofia e teologia produzida pela Igreja cristã na época. Tomás de Aquino ficou conhecido como o maior expoente da escolástica, um período filosófico dentro da filosofia medieval e também um estilo próprio de produção filosófica. Nesse tipo de investigação filosófica, os escritos eram feitos na forma de dialética, em que os problemas eram apresentados em forma de perguntas e respostas, sendo analisadas tanto as respostas erradas quanto as certas, fundamentando-as todas, porque as erradas estão erradas e porque as certas estão certas. O principal problema estudado ainda era a fundamentação racional da fé cristã, mas também já começavam a surgir pensamentos independentes dessa temática. Além disso,
a filosofia começou a deixar de ser serva da teologia para ser uma irmã, aceitando-se, assim, produções de conhecimento puramente fundamentados na razão. Claro que isso não permitia a produção de conhecimentos anticristãos, mas dava uma certa autonomia para enfoques filosóficos de temas não cristãos. Tomás de Aquino e a teoria do conhecimento. Tomás de Aquino compreendia que todos os seres humanos são dotados de uma razão natural, dada a eles por Deus como um dom, um presente. Por esse motivo, a razão natural é fundamental para se chegar à verdade. Algumas verdades podem ser alcançadas apenas pela razão. Já outras precisam do auxílio da fé. Dessa forma, Tomás mostra que a teologia não substitui a filosofia, mas a complementa. Sendo assim, toda investigação sobre as verdades do mundo deve começar pela filosofia, que possui um conjunto de instrumentos de investigação próprio, inacessível à teologia. Alguns problemas, como dito, podem ser resolvidos apenas com a filosofia, ou seja, a razão. Já outros precisarão do auxílio posterior da teologia, ou seja, a fé. Para Tomás de Aquino, fica evidente que a razão não contraria a fé. Se, em algum momento, a contrariedade não é culpa da razão em si, mas de uma má interpretação filosófica, que deve ser corrigida. Tomás de Aquino sobre a ética. Assim como em Aristóteles, Tomás de Aquino também defendia que a finalidade última das ações humanas era a felicidade. A felicidade seria o propósito de existência humana. Para Tomás de Aquino, a felicidade era um estado de espírito, e não a posse de bens materiais. Além disso, a felicidade não era um alvo, que atingido durava permanentemente. Logo, o ser humano poderia alcançar e também perder a felicidade se despreocupasse do seu estado de espírito. Para alcançar a felicidade, o ser humano deve praticar as virtudes cardeais e teologais. Virtudes cardeais. São 4 virtudes que a razão humana pode encontrar e praticar sem o auxílio da graça divina. Servem para guiar a ação humana à felicidade. São elas: prudência, discernimento do que é o verdadeiro bem e a melhor forma de alcançá-lo. Temperança, moderação e equilíbrio na busca pelos prazeres. Justiça, vontade de dar ao outro o que lhe é devido. Fortaleza, firmeza e constância para aguentar as dificuldades enquanto busca o bem. Virtudes teologais. Tem como origem e finalidade o próprio Deus. Foram dadas ao ser humano através da graça divina. Auxiliam o cristão na sua vida moral. São elas: fé, permite a crença em Deus e nas suas verdades reveladas na Bíblia e pregadas pela Igreja. Esperança, permite a crença na vida eterna e no reino de Deus. Caridade, permite amar a Deus sobre todas as coisas. Tomás de Aquino e a filosofia do direito. Tomás de Aquino distingue 4 tipos de lei que governam os atos humanos. Eterna, é a ordem do universo, se referindo ao seu funcionamento. Foi estabelecida por Deus na sua criação. É eterna e imutável. Natural, é a manifestação da lei eterna nos seres vivos. Tem como principal preceito fazer o bem e evitar o mal. Humana, é a lei positiva,
criada pelo ser humano para conviver em sociedade. Deve, como é de se supor, respeitar a lei eterna e natural. Divina, a lei das Sagradas Escrituras, que vem em auxílio do ser humano para facilitar o cumprimento da lei eterna e natural. Tomás de Aquino e a metafísica. Tomás de Aquino inova a metafísica quando faz uma distinção entre a busca pela essência do ser geral e a busca pela essência do ser pleno. Para a compreensão das coisas existentes, Tomás faz uma distinção entre ser e essência. Para o filósofo, todas as coisas existentes são contingentes, ou seja, poderiam existir ou não. Dessa forma, para que as coisas possam passar a existir, elas precisam do ser de Deus, que lhes dá realidade. Dessa forma, tudo que existe possui uma essência que lhe distingue das demais coisas, mas também o ser, entendido como uma participação no ser de Deus e que é comum a todas as coisas. Tomás de Aquino sobre a filosofia da religião. As 5 vias da existência de Deus. Tomás de Aquino oferece 5 provas racionais de que Deus existe. Segundo ele, basta a compreensão de uma dessas provas para que uma pessoa não crente possa acreditar em Deus apenas utilizando a sua razão. Todas essas provas se utilizam do método indutivo. Ou seja, partem do nosso mundo, nossa realidade material, para se chegar ao sobrenatural. São elas: a via do movimento. Tudo que ganha movimento, aqui entendido como transformação ou mudança, é devido a algum fator externo à própria coisa. Tudo que se move é movido por algo. Para não se regredir ao infinito, deve-se acreditar na existência de um ser imóvel que deu origem a todo movimento. Esse ser é Deus. A via da causa eficiente. Tudo que existe foi criado por outra coisa que não é si mesmo. Todo efeito tem a sua causa. Para não se regredir ao infinito, deve-se acreditar na existência de um ser incriado que deu origem à criação. Esse ser é Deus. A via da contingência. Tudo que existe poderia não existir. Mas se fosse somente assim, nada existiria. Logo, deve existir um ser que sempre existiu, que permitiu a existência das demais coisas. Esse ser é Deus. A via dos graus de perfeição. Todas as coisas são medidas em uma escala de perfeição, sendo mais ou menos perfeitas. Essa escala precisa de um parâmetro e esse parâmetro é um ser perfeito. Esse ser é Deus. A via do finalismo. Existe uma infinidade de coisas que não são dotadas de razão. Entretanto, percebemos que elas agem segundo uma ordem, um funcionamento. Essa ordem não foi dada por elas mesmas porque não possuem razão. Logo, algum ser deve ter dado a ordem de funcionamento das coisas não racionais. Esse ser é Deus. Assim, Tomás defende que o homem também pode conhecer a si mesmo e o sentido da vida. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça. E dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Que o meu caminho até vós sejais reto e seguro. Que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira nem desesperar na segunda.
Que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça senão do que me leve a vós ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar nem tema aborrecer senão somente a vós. Dai-me tudo fazer com caridade e o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo que vos diz respeito. Que me compraza, mais do que tudo, todo o trabalho que for para vós e me aborreça todo descanso que não seja em vós. Dai-me, Dulcíssimo Senhor, dirigir-vos meu coração frequente e ferventemente, de alma contrita, emendar com firme propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Dai-me, Dulcíssimo Jesus, um coração desperto, para que nenhuma vã curiosidade o afaste de vós, imóvel, para que não ceda a nenhum afeto indigno, infatigável, para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre, para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto, para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me, pela penitência, suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça, e por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Hino cristão escrito por Tomás de Aquino. Eu te adoro com afeto, Deus oculto, que te escondes nestas aparências. A ti sujeita-se o meu coração por inteiro, e desfalece ao te contemplar. A vista, o tato e o gosto não te alcançam, mas só com ouvir-te firmemente creio. Creio em tudo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro do que esta palavra da verdade. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Eu, porém, crendo e confessando ambas, peço-te o que pediu o ladrão arrependido. Tal como Tomé, também eu não vejo as tuas chagas, mas confesso, Senhor, que és o meu Deus. Faz-me crer sempre mais em ti, esperar em ti, amar-te. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dás vida ao homem, faz que meu pensamento sempre de ti viva, e que sempre lhe seja doce este saber. Senhor Jesus, terno banho, lava-me a mim, imundo, com teu sangue, do qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. Jesus, a quem agora vejo sob véus,
Peço-te que se cumpra o que mais anseio. Que vendo teu rosto descoberto, seja eu feliz contemplando a tua glória. Queridos e queridas, obrigado por assistirem o canal Jardim de Luz. Peço por gentileza que deixem os seus likes, apertando o sininho, e compartilhem. Desejo que tudo esteja bem com vocês, voltem sempre, e um abraço.